Ai, eu não conseguia. Isso é pôr os cortes de cauterização. Eu amo demais pra isso. Eu não partilho o que é meu. Isso é agora, né? Mas um dia tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia. Com moderação. Olá, ramboiada. Bem-vindos ao nosso podcast sobre relações, amor e sexo. Nós somos os poliamorosos Tesi, Cris, Mariana. e neste episódio vamos fazer a nossa definição de masculinidade positiva. Falar de coisas que ainda estamos a fazer erradamente como homens, principalmente homens cis-hetero. Neste caso, eu. E tentar perceber os porquês das coisinhas. Mais nada. Provavelmente o que vai acontecer hoje é que vamos falar muito no sistema binário. Isto quer dizer que basicamente é homens versus mulheres, no sentido em que se calhar não vamos estar a falar tanto de pessoas não binárias. Ou de outros géneros, ou seja, nós sabemos que há vários géneros, mas neste episódio vamos focar mais a dicotomia homem e mulher. sim. Vamos também acabar por dar aqui algumas dicas de como melhorar socialmente em relação aos outros e principalmente em relação às mulheres, que sempre foram as mais afetadas pela escrotice dos homens. Escolheu. Portanto, és homem cis-hetero e vais levar nas orelhas neste episódio? É bem provável. Com certeza. Se a carapuça serve, Pois, é o que eu ia dizer. Se vais ficar incomodado durante 1 hora, durante este episódio todo, pá, se vais ficar incomodado quer dizer que Algo também, está errado, não é? também depende do nível de escrotice em que te encontras no momento, não é? Vamos esperar que nem tudo te faça comichão. Começo por perguntar aqui às meninas o que sentem quando ouvem a expressão macho alfa. vai para o caralho. Não podes dizer isso, ainda está muito no início do episódio e depois somos cancelados. Não, como por diria favor. a Dilma, ela foi a presidente do Brasil que mais lutou pela distinção entre homem e mulher. Tudo que... A Mariana enchendo copo de cachaça. Tudo que era, por exemplo, uma palavra que fosse masculina, ela tinha uma palavra que fosse feminina para a mesma coisa. Então, se existe o macho alfa, existe a mulher alfa, certo? A questão é que não é uma cena valorizada na sociedade ser uma mulher alfa, e ser um macho alfa é tipo a pretensão da maior parte dos homens. Querem ser um macho alfa, querem ser... Porque tudo que a gente classifica como coisa de mulher, mesmo se for alfa, não vai ser uma coisa bem vista. Vai ser Não, sempre uma porque coisa negativa. à partida- Porque é mulher, porque mulher tem que ser submissa. Exato, à partida, se consideras a ti, porque eu acho que isto é engraçado, que é, normalmente, tu consideras-te a ti macho alfa, nunca é os outros, tu é que consideras-te a ti macho alfa. E isto quer dizer que os outros, ou neste caso as mulheres, ou a mulher com que tu relacionas, há de ser a beta. Não, na Não é de realidade, Cascais. Não, eu sou não, Cris. mas na realidade a cena do macho alfa é em relação a outros machos e não a mulheres, porque há até essa separação. As mulheres são toda uma outra raça, uma espécie completamente à parte, não é? Um Mas outro os animal. machos é que têm que ser classificados como alfa e beta. Os alfa são os grandões, machões, bonzões que mandam em toda a gente, e depois Deve tens o ser. beta, que são supostamente são os simps, são os que são sentimentais e que são mais calminhos e que não estão o tempo todo no ginásio e não sei o quê. São É engraçado. mais passivos, é isso, nesse sentido, né? Sim. Mas eu acho engraçado que é o facto de haver malta que acha que é macho alfa, porque faz-me lembrar aquela cena de quando tu precisas dizer muito que és uma coisa. Quando tens de dizer que és rei, não és rei nenhum. Exatamente. É porque vem esta questão podemos fazer aqui a comparação do chefe com o líder. Porque o chefe tem que dizer que eu é que mando porque eu é que sou o chefe. E o líder não precisa dizer porra nenhuma. O líder tem as pessoas que vêm atrás dele e que motiva as pessoas a segui-lo e a seguir ordens dessa pessoa. Então o líder não é um macho alfa. O líder é macho alfa sem o dizer. Eu acho é que temos que largar Só o que conceito de macho alfa. a questão de líder não precisa ser macho, né? Essa é a minha pergunta. O macho É alfa um líder é um não alfa. precisa existir. Por que tem que ter um alfa? Exato. Por que tem que ter um que tem que ser superior a todos os outros? Não, em Nós termos somos conceituais só, nós só estou a somos falar dos criaturas termos de conceituais. comunidade. O ser humano é comunitário. Portanto, Tal não e faz qual. sentido haver um alfa
e o resto serem betas, whatever, porque nem nunca acontece assim, obviamente. Não, claro que não. Também temos a questão que esta coisa toda da malta que se acha macho alfa tem, que é a questão territorial. Epá, e se formos ver também ao reino animal, essa merda acontece um bocado, mas nós não somos animais, nós temos cérebro e pensamos sobre as coisas. Às vezes. Mas a cena territorial até se reflete um bocado na possessividade da pessoa com quem estão, por exemplo. Sim. Ou possessividade de até mesmo dentro do trabalho, yeah. Assim, dentro do trabalho tem muito isso também. Porque às vezes o cara, ele tem uma posição no trabalho e ele defende bem aquela posição como tipo, eu sou o único cara que faz isso. E quando, vamos supor, é colocado uma mulher para poder ajudar ele nessa posição, ele se sente inferiorizado porque tem uma mulher ali pra poder ajudar ele naquela função que ele defendia pra caralho. Sim. Ok, pode acontecer. E no teu caso, que no teu ambiente de trabalho não tens macho? Eu tenho 2 gays que trabalham comigo, né? Mas mesmo assim, não. Mas no meu trabalho é muito diferente porque cada um tem literalmente a sua função e eles não fazem aquilo que eu faço e eu não faço aquilo que eles fazem. E no caso de quando não havia sequer homens? Mas também havia de cena territorial, né? Havia, mas eu acho que é mais a cena tipo de defender cliente. Por exemplo, aquela cliente ali é minha e todas nós recebemos por comissão. Sim, acho que isso é diferente. E se aquela cliente ali é minha, quem tem que atender aquela cliente sou eu, certo? Sim, mas porque eu já cultivei aquela linha, cliente. Nessa linha de trabalho é diferente porque tu ganhas por comissão e tu precisas defender as pessoas que te vão permitir ganhar dinheiro para subsistir. Não é a mesma coisa que dizer, eu sou a única manicure daquele lugar e ninguém nunca mais vai poder contratar outra. É diferente, entendeu? Uhum. Já agora, quem quiser acompanhar meu trabalho no Instagram, @cris.slay. A gente faz a propaganda, né? Vamos falar um bocadinho sobre os papéis que o homem sempre teve na sociedade e se isso faz sentido hoje em dia. Os papéis que o homem sempre teve na sociedade foram papéis de provedor, basicamente, de dinheiro e de comida e de teto, não é? O papel do homem é muito menos de emocional e de carinho e de cuidado e muito mais de eu vou trabalhar para que a família consiga subsistir e eu posso ter papéis de decisão na sociedade que a maior parte das pessoas não podem ter. Pronto. Tem gente que diz que esses papéis são assim por causa da teoria da evolução e que o homem saía pra caçar e que a mulher ficava em casa, tipo... Cuidar a mulher não ficava em casa, a mulher fazia... Depois não ficava, mas... A mulher apanhava coisa, assim. Cuidava das crianças, apanhava as comidas, apanhava morangos também. Enfim, a questão é que deviam ser papéis colaborativos, não é? Só que eram vistos como altamente distanciados. O homem sempre foi visto como o que tinha um papel muito mais importante e mesmo as artes vindas dos homens são mais bem vistas e não sei o quê. Quem definiu esses papéis foram os homens. Exato. Logo, eles querem pegar os louros todos, né? Exato. Tipo, dizer, não, o homem que sai de casa pra trabalhar é muito mais bem visto do que uma mulher que fica em casa fazendo comida e não sei o quê. Por quê? Porque quem é que coloca esses tipos de importâncias? De importância é o homem, a mulher não faz isso. A religião. Também. O que é que eu ia dizer? Faz sentido haver ainda a cena do homem provedor em 2021? Óbvio. É necessário um homem provedor em 2021? É necessário um homem, uma mulher, um pessoa não binário e várias pessoas na mesma casa. Não, eu acho que não é toda a gente a necessário. providenciar dinheiro. Eu acho que essa formatação que a gente tem de homem que dá as coisas não precisa mais existir hoje em dia. Não só não precisa, mas como não é possível. Não chega, neste momento, nem chega um ordenado para a família subsistir. Portanto, isso é... A não ser que tu ganhe imenso, ok, 90 bilhões por mês, eu te aceito como homem provedor. Tá bem. Agora, fora isso... Tá bem, mas estamos a falar da maior parte das famílias e isso não acontece. Tipo, ok, o homem sai para trabalhar, mas a mulher também sai. E depois chega a casa e ainda tem que fazer o trabalho todo e não sei o quê. Exato. Mas já vamos falar um bocadinho mais da divisão de trabalhos em casa, que isso é todo um... É um assunto também todo para se debater, sim. Eu acho que uma das coisas também aqui interessantes que acontece muito na ideia de macho alfa é o estilo que está associado ao macho alfa. O estilo, os gostos, o que é que faz. Por exemplo, nunca verias um macho alfa a usar uma camisola cor-de-rosa às flores, por exemplo. Sim. Não pode ser. Isso não pode porque dá um aspecto altamente feminino e gay. E dava tesão.
Ou não? E podia dar tesão ou não? Ok. A ti? A mim? Sim. A mim, qualquer homem que se auto-intitule macho alfa não me dá tesão. Ponto. Ok. Mas se não dissesse nada e tu soubesses que fosse hetero, cis, mas que tivesse com uma camisa rosa às flores, isso ia mexer contigo? Mexia mais comigo o facto de eu saber que ele não tinha preconceitos com o que é que um homem pode usar ou não. Ou seja, a questão de ser uma pessoa um bocado mais desconstruída no sentido dos papéis de género do que necessariamente a roupa em si. Não adoro camisolas cor-de-rosa às flores, mas a ideia de um homem que esteja aware de que não faz sentido os papéis de género e as ideias das cores associadas ao género e por aí fora, sim, isso para mim é interessante, obviamente. Mas esta questão de usarem o estilo como confirmação da masculinidade, porque é que os homens não podem usar maquilhagem? Porque é que não podem pintar as unhas? Porque é que não podem usar saias? Já vem Porque tarde. é coisa de mulher e mulher é uma coisa frágil e eles não podem ser uma coisa frágil. Sendo que quem definiu que mulher é uma coisa frágil foram eles mesmos. Porque eles se acham que são foda porque saem de casa pra trabalhar e voltam pra casa pedindo uma cerveja gelada e o jantar pronto. Isto tem um bocado a ver com aquela pergunta que fizemos no Instagram, que era: achas que os homens querem ser super másculos por causa de insegurança pessoal ou opinião alheia? Opinião alheia. Na realidade, as respostas foram quase 50-50, foi 48-52. Eu acho que a insegurança pessoal tem a ver com a opinião alheia. Exato. Aí é que está. Esta pergunta foi uma ratoeirazinha. Porque se eles não soubessem que se eles pintarem as unhas, todos os amigos deles vão gozar com ele, ele não teria essa insegurança. Sim, sim. Então a insegurança pra mim tá completamente ligada à opinião alheia. Sim, aos estereótipos e a pressão social e familiar e cultural e tudo isso, como uma anónima nos enviou por mensagem. A sociedade é que faz as inseguranças internas. A insegurança interna não aparece magicamente. Pois. Sim. Eu por acaso não estudei sobre a questão de a época em que os homens se maquilhavam e pareciam, tipo, tinham enfiado a cara num balde de farinha. Pó de arroz Do teu arrozão. Não conheço essa música, não. Mas a verdade é que os gajos, para além de maquilhagem, tinham saltos altos. Exatamente. E eu por acaso não estudei de onde é que essa merda vem, ainda vou ler sobre isso. Mas, era por causa dos estribos no cavalo. Mas por que não voltar com a moda dos saltos altos para homem? A gente tem aquele cara lá, que eu não sei quem é, mas é um cara careca, que ele parece que é CEO de alguma empresa. Sim, que usa... E que ele vai trabalhar de saia, salto alto e foda-se. Pois verdade, é, verdade. Eu não sei quem é, por acaso, não lembro o nome dele. Mas não se maquilha. Já vi de eyeliner ou de batom, já vi sim. Olha, a maquilhagem para homem no Japão esgota sempre, tipo Sailor Moon, cara. E na Coreia Mas é mais normal os homens usarem maquilhagem do que não usarem. Tipo, pois, ir à noite e não sei o quê. O quê? Vais ir à noite sem maquilhagem? Yeah. Tipo, what? Mas é uma coisa que eu não entendo é por que a maquiagem foi tão feminilizada assim, tipo... Foi só associada a Porque mulheres. se a gente for parar pra ver, por exemplo, os índios, os homens, é que tinham o costume de pintar a cara. Dependendo da tribo, né? Mas... Porque é usado como maquiagem de guerra, quase. Exato. Então, aonde foi que a gente chegou em que maquiagem virou coisa de mulher e não de homem? Sim, a religião... Não só, mas não é só isso. Quando é que tu paraste de ver homens maquilhados? Foi na religião católica. Quando começou o cristianismo, sim. Quando começou Porque eu lembro que... as cruzadas e... Eu lembro que até na época lá do Spartacus e não sei o que, os homens também pintavam os olhos e blush, não sei o que. Os romanos, sim. Sim, mas eu acho que também tem muito a ver com o facto de o culto da beleza ser associado à feminilidade, ou seja, acha-se que só as mulheres é que procuram ser bonitas porque têm que agradar aos homens. Exatamente. E os homens não têm que agradar a ninguém porque são bué machões e trabalham e têm dinheiro. Autossuficientes. Não Conseguem precisam bater disso. punheta com as Elas é que, pois é aquela mentalidade que elas é que têm que seduzir. Sim, porque Sim. se fica em casa o dia inteiro, a hora que chega tem que estar arrumadinha pra poder seduzir o marido, né? Eles é que são os fodões e elas é que têm que trabalhar para seduzir. LOL 2021 está aí para provar que
que não pegas ninguém com essa mentalidade. Sim, e hoje em dia, para além de a maquilhagem ser associada, a maquilhagem, os saltos altos, a cor-de-rosa ser associada às mulheres, também é associado aos homens gay. E isso é tipo, ui, pois é. Parece muito gay com isso vestido. É porque o gay tá muito ligado a ser um homem feminino. Exato. E muitas vezes tem muito gay que não é um homem feminino. Exato. Mas que é gay na mesma. Sim, e lá está, tens a questão de porque é que é mau ser gay, não é? Porque quando dizem, ia, estás maquilhado, caralho. Que viadagem. Exato, quando dizem ganda paneleiro, tipo, isso estás a dizer que a pessoa paneleira, gay, vai ser pela utilização da expressão, mas pronto, a pessoa gay é abaixo ou é algo negativo a ser, não é? Porquê? Porque é algo feminino. E feminino igual a negativo. Exato. É esta a concepção da sociedade. Especialmente dentro dos homens, não é? Sim. Então e agora porque é que nós não vemos um gay no futebol? Vão-me dizer que em não sei quanto é que tem um plantel, 24 ou 26 jogadores por equipa, a Liga Portuguesa tem umas 18 equipas, 26 vezes 18. Faz lá aí no instante. Não precisamos fazer contas. Meu cu pegando fogo, né? Exato, essa é a resposta. Sem condição nenhuma de fazer a conta. Mas eu acho que não tem. Principalmente porque não sei. Eu acho que tem, mas não assumem. Não são assumidos, porque se forem assumidos, não só dentro do próprio plantel vão ser postos de parte, como as pessoas todas que veem futebol, os machos alfa, são os machos alfa, a maior parte das vezes, né? Principalmente os da equipe contrária, ele vai virar a pessoa alvo para ser xingado. Porque... Sim, mas também dos próprios adeptos do clube. Sim. Porque ainda é muito mal visto ser gay. E é porque futebol, um desporto másculo como futebol. Exato, era isso que eu ia dizer. O futebol, eu acho que é a coisa mais masculina que pode ter pra um homem a jogar futebol, entendeu? Tipo, quando é criança, é menino, vamos inscrever numa escolinha de futebol porque ele é menino, ele tem que jogar bola. E se a menina joga bola, ela já é considerada mais masculina, mais sapatão. Sim. Sendo que às vezes não, né? Sim. E, obviamente, cá em Portugal é o futebol, mas há outros países onde é o basquete, onde é o rugby, não sei o quê. Tudo que forem desportos de equipa em que sejam não sei quantos marmanjos de correr de um para o outro, pronto, tem que ser todo estreito, senão, ui. Mas depois, vês eles darem palmadinhas no cu dos outros. Ainda ontem vi um vídeo de um a pôr o dedo no cu do outro, tipo, no meio do jogo, for some reason. Bromance. Não percebo. A gente sabe lá o que é que acontece naqueles balneários. E a questão era muito importante até haver pessoas do futebol a fazerem come out como gays, porque isso valoriza, isso normaliza e faz com que haja menos preconceito. Engraçado que no futebol feminino gay ou bi, ou seja, e o engraçado que no futebol feminino é ok tu dizer que tu é sapatão, porque é uma coisa masculina. Exato. Eu acho é que essa malta que vai se sentir à vontade para fazer come out vai ser só quando a carreira acaba. Exato. Portanto, eu acho que um dia o Cristiano vai dizer que é bi. Por isso. Duvido muito, enfim. Não sabemos da vida dele. Eu sei que teve um escândalo com o Ronaldinho Fenômeno, que ele parece que teve aí na noite com travestis, e ele é zoado até hoje por causa disso. Tipo, ele é zoado mesmo até hoje por causa disso. Travestis dizes no sentido de mulher trans, porque no Brasil usa-se travesti como mulher trans. Ou não só como mulher trans, é uma mulher trans. Travesti é uma pessoa que tem ainda o órgão genital rola. Mas as trans também podem ter. Sim, mas trans ainda é uma coisa diferente do travesti. Mas estás a falar de homens que não tomam hormonas nem nada disso. É mesmo só vestir. Homens não, são mulheres. São mulheres. Por exemplo, a mulher Pepita, ela é uma travesti. Okay. Ela não é trans, ela é travesti. Ok, mas por exemplo, em Portugal tu não tens a diferença entre mulher trans e travesti, por isso é que eu estava na dúvida, só isso. Ok, sim. Mas no Brasil tens as identidades separadas. Se eu não estou enganada, tem as identidades separadas de mulher trans e mulher travesti, sim. Ok, pronto, mas isso, acho que essa especificidade nós não temos, se calhar... Tem o crossdresser neste caso? Crossdresser é uma questão de kink, não tem a ver com identidade necessariamente. Já vamos entrar aqui numa questão que diz assim: os homens são os maiores consumidores de porno.
Será que o porno é responsável pela expectativa que os homens têm em relação às mulheres que se querem relacionar sexualmente? Vamos pensar como é que é uma mulher no porno. Eu ainda tenho a teoria de que muitos homens no porno não sentem tesão na mulher, mas sim na performance do outro homem. Pois, isso é uma cena que já falamos um bocadinho naquele episódio do porno, assim, mas caralho isso, porque às vezes eu acho que eles não estão... Às vezes eu acho que o homem tá olhando aquilo ali cagando pro que tá acontecendo com a mulher, e eles estão de olho somente na performance do homem. Às vezes pode ser tesão pelaquilo que o homem tá fazendo, mas às vezes pode ser alguma coisa tipo, eita caralho, queria tá fazendo isso. Sim, acho que às vezes é um canal de identificação. Eu acho que 90% dos casos, o tesão que o homem sente em assistir pornô é aquilo que o outro homem tá fazendo. E tu achas que... E não como a mulher tá se comportando. Achas que o porno influencia a forma como mexe com os standards e das expectativas dos homens arranjarem parceiras, tanto sexualmente obviamente. como... Tu vês... Já tens duas coisas. Aquilo que eles acham que vão apanhar no corpo da outra mulher, não é? Como é que vai ser o corpo da mulher. E como é que a mulher se vai comportar sexualmente. Mas falando primeiro sobre o corpo... O standard do porno é uma mulher que é tipo magra, sem pelos, mamas enormes, cu grande, com muitas curvas e com uma vozinha assim, muito submissa e não sei o quê. Portanto, sim, na verdade, todo um paralelismo com crianças. Uma criança, mas, exato. Enfim. Uma criança, só que com uma cara de uma pessoa adulta. Mas exato. A periquita é de uma criança. Sabe que eu tenho uma cliente no salão em que ela é muito magrinha e muito pequenininha. Uhum. E ela diz que ela não gosta de depilar a periquita toda, porque ela diz que ela sente que ela parece uma criança. Yeah. E ela não quer que outro cara esteja com ela, porque ela parece uma criança. Ela diz que ela gosta de deixar os pelos ali, porque é pelo menos um indício de que ela é uma mulher adulta. Uhum. Sabe? É muito louco isso, cara. E eu acho que não é necessariamente que os homens vão a pensar que é aquilo que querem ver, mas como a indústria alimenta aquilo que é o padrão social e o padrão social alimenta aquilo que é a indústria, estamos presos um bocado aqui nisto. É isso que eu ia perguntar. Algum homem há uns anos atrás achou que miúdas pequeninas ou mulheres a fingir que são miúdas pequeninas é que era sexy. E agora estamos presos neste loop. Eu acho que isso vai muito mais além do que o que é sexy, e sim, por exemplo, no que... Porque uma criança, ela é submissa aos pais, certo? Logo, uma mulher que parece uma criança vai ser submissa ao pai, entre aspas, naquela situação ali. Então, eu acho que é muito mais uma questão de inconsciente do que aquela imagem infantil vai provocar na cabeça do homem, do que a imagem em si, tipo... São tão alfas que têm que ter crianças... Exato, porque se chegar uma mulher com crianças é que o meu cérebro está quase a explodir de tantas maneiras que este tema pode começar a enverdar, né? Aquilo que eu pensei foi, se isto de alguma forma pode começar um círculo vicioso. Só o facto de os homens levantarem os standards de uma forma muito específica em relação ao aspecto da mulher por causa do porno, porque o porno é massivo na vida dos homens, se isso faz com que a pressão aumente por parte de algumas mulheres a começarem a fazer mais intervenções cirúrgicas e plásticas. Mas isso já acontece. Está comprovado já. Isso já acontece. Até a cirurgia íntima feminina, meu Deus do céu. Sabe? Tipo, isso já acontece. E não é de hoje, né? Sim, não só. E o porno também tem aqui esta questão de fazer com que os homens olhem para mulheres às vezes só como objeto sexual. Exato. Só servem para servir sexualmente o homem. E elas às vezes só se sentem validadas tendo dentro daquele standard que é vendido. Não só o standard físico, mas também o próprio eu tenho que dar isto porque senão ele não vai ficar feliz, tipo dar o cu, por exemplo. Senão vai vir outra. Exato, outra que vai fazer aquilo que eu não faço porque ele vê aquilo e ele quer aquilo e eu tenho que conseguir estar ao nível daquilo que ele quer. Mas tens também depois uma coisa muito grave, que é o porno é altamente prejudicial naquilo que é o papel da mulher. A mulher é sempre muito submissa, a mulher é altamente
humilhada, influenciável, está sempre à procura de dinheiro, interesseira, era isso que eu ia falar. Não, o engraçado é ver. E mesmo em termos de consentimento, o consentimento no porno é quase negativo, até é bom quando elas não querem e eles conseguem. Não, esse conceito, né, do interesseiro é muito engraçado, cara, porque às vezes o cara não tem um tapete pra dar um ataque. Tapete pra dar um ataque. É o Aladdin, não é o Aladdin. Não é o Aladdin. O cara não tem um tapete pra dar um ataque, não tem um pinto pra dar água. Mas o cara tem uma moto 150 e acha... que ela é interesseira. E acha que eu sou interesseira. Interesseira no quê, meu amor? Sabe? Eu já fui chamada de interesseira por ex meu, em que era eu que bancava todas as contas. Interesseira no quê? Em passar humilhação, só se for. Essa é que eu acho que para os homens que veem muito porno... e que normalmente são solteiros, mas não só, mas assim, mas acho que os homens solteiros estão mesmo num buraco mesmo dark, em que o porno é tipo uma constante. E a malta tem que se lembrar que a conexão que eles estão a fazer é uma conexão unidirecional, ou seja, é só eles que estão a inventar uma conexão com aquele momento, ou com aquela pessoa, ou com aquela atriz, e não ou ao contrário. Ou com aquele ator, e não ao contrário. De lá não passa emoções para quem está a ver. E depois tens a questão também em relação ao porno, que acaba por ter problemas sexuais down the line se houver uma adição ao porno. Mas isso já falámos no episódio sobre pornografia. Nós temos um episódio sobre pornografia, eu acho que rendeu 2 partes, né? Foi. Verdade. O episódio sobre pornografia rendeu parte 1 e parte 2. Então, se a gente não mudar de assunto, vai render a parte 3 agora. Exato. A cena é que tu reages ao ver alguém nesse formato, tu só tens esse estímulo. E quando tu estás com uma pessoa, e principalmente regularmente com pessoas sexualmente, tu és receptor de muitos estímulos diferentes que não o visual, as coisas tornam-se diferentes. E tu tipo, não estás habituado a ter estímulos sem ser aquele visual de... E depois a malta, ele não está a funcionar. Sim, exato. É o tipo de problemas que podem vir da pornografia. Então eu tenho pensado bastante ultimamente sobre as verdadeiras razões de já não ver porno há séculos e não sentir basicamente essa necessidade. Eu acho que finalmente cheguei à conclusão, e tem um bocado a ver com isto dos estímulos. Eu aprendi que dou muito mais valor agora, por exemplo, à forma como olham para mim, com vontade, aquela vontade de me comer, dos sinais de toque, de prova que querem, estás a ver? Da forma como cada pessoa verbalmente mostra que está horny, whatever. E tudo isso acontece de formas diferentes, de pessoa para pessoa, e a melhor parte de forma genuína. As atrizes não mostram nada de forma genuína. É um filme, né? No porno é praticamente tudo igual e fake as fuck. É fake porque é um filme. Velozes e Furiosos também é um filme e os carros não voam. Eles fazem parecer como se os carros voassem, mas os carros não voam. E no Harry Potter também voam. É isso, pronto. Eu acho que temos que falar outra coisa, que é esta ligação tão grande da masculinidade ao sexo. A ideia de que homem quer sexo o tempo todo e tem que estar sempre a ter sexo e tem que fazer sexo com muita gente. Então eu sou homem? Certo, és um bocado homem. Aliás, uma das coisas que perguntámos no Instagram foi: os homens querem mais sexo do que as mulheres? E tivemos 27% a dizer que sim e 73% a dizer que não. Na minha opinião, eu não acho que os homens queiram mais sexo do que as mulheres. Eu acho que os homens têm mais à vontade para poder dizer que querem sexo. E as mulheres foram ensinadas a dizer que, para não mostrarem que querem. É que nós fomos ensinados a dizer que não queremos sexo, que ainda por cima não é só a não dizer que queremos, é a dizer que não queremos. Nós temos que nos portar bem e ser castas e não podemos querer sexo, credo, isso não, porque isso, tu queres sexo, és puta, né? Enquanto o homem quer sexo, é garanhão, aquela cena do costume que já sabemos. Tivemos até um anónimo que disse que sim, os homens querem mais sexo, mas só porque são mais estimulados desde a infância a querer buscar, consumir pornografia, sexualizar todo o corpo.
E, ao contrário das mulheres, não são estimulados a sentir vergonha do corpo e de gostar de sexo. Basicamente é isto. Muito bem anónimo, totalmente de acordo. Mas pronto, mas o que acontece muitas vezes com esta questão de sexual, que é, os homens querem muito sexo, as mulheres não podem nunca querer sexo, há uma disparidade grande entre a pessoa que persegue, eu, e a pessoa que é perseguida, não é? Logo, se homem quer sempre sexo e mulher não pode querer sexo nunca, os homens têm que fazer sexo com outros homens. Não podem porque são gays, porque e os gays são mulheres, porque e eles não podem... a contagem tá errada. Se homem tem que fuder pra caralho, presta atenção comigo. É matemática da coisa. Homem tem que fuder pra caralho, mulher não pode fuder com ninguém. A matemática tá errada. Traz aí o sticker da Nazaré. A matemática tá errada. Se mulher não pode dar pra ninguém e homem tem que fuder pra caralho, então tem homem fudendo com homem e as mulheres são tudo virgem. E mais engraçado, porque se o homem fuder com homem é gay, mas ser gay é feminino. E os homens não querem ser vistos como femininos. E portanto, homem não pode fuder com homem porque não pode fuder com mulher. E agora? Agora fizeste aí uma equação mesmo raiz quadrada dos catetes da hipotenusa. Eu tenho que parar de vir gravar esse episódio depois de fumar, caralho. Senão não vou... Não vou conseguir acompanhar os raciocínios. Tabaco. Fumar tabaco, sim, não era maconha de jeito nenhum. Já que estamos a falar daí dos homens não conseguirem ter sexo tantas vezes como queriam, e sexo e namoros e whatever, vamos falar da rejeição. Mas esta questão... E como é que os homens levam a rejeição? Porque isto, meu Deus, isto tem que ir tipo um episódio inteiro quase. Verdade, a cena é que a questão que estavas a dizer da procura e a perseguição e não sei o quê, quanto mais mudarmos isto, quanto mais deixarmos as mulheres à vontade para assumirem a sua vontade por ter sexo, se calhar não precisamos tanto de estar a perseguir o sexo. Óbvio, e mesmo a questão de perseguição do sexo, já viste até a palavra que nós estamos a usar, é altamente assustadora. Perseguição é stalking. É pressão. Exato, exatamente. Ninguém gosta de fazer sexo por pressão. Guys. Certo. Mas pronto, então vamos imaginar aquilo que acontece muitas vezes, que é um homem vê uma mulher, acha, eu quero bué comer aquela mulher, né? Porque é assim que o homem pensa. Não pensa, sim, eu quero uma namorada e uma mulher para a minha vida. Eu quero comer aquela mulher, não é? Porque exato. Pronto. Que aquela ali é para comer, se eu quiser namorar, eu vou encontrar outra. Ou como o Windows disse ao amigo, quem é esta gaja no Instagram? Tenta-me arranjar o contacto desta gaja, que eu quero conhecer esta gaja. E acho que hoje em dia acabaram, mas chegou a ser namorada dele. E ele arranjou uma namorada nestas condições. E muita gente, diria eu. E pronto. Não me parece tão grave. Isto é normal. Isso não me parece tão grave. Parece muito mais grave, tipo, os gajos que não conhecem lado nenhum e te mandam uma DM no Instagram a dizer comia-te essa peida toda. Sim, mas repara. Ou se não, tu metes... Olá, Cris, o que está fazendo hoje? E eu nunca vi o boy na minha vida. Medo. É um namoro que aconteceu porque ele decidiu. Basicamente viu uma pessoa e disse: vou-te comer. E comi. E comi. Não, mas eu acho que tipo... Isso acontece sempre. Não, eu acho que assim como tem... como tu tá num lugar e tu tem a atitude de querer conhecer uma pessoa, entendeu? Eu acho que tudo depende da tua abordagem. Como será que foi a abordagem dele com essa menina? Entendeu? Eu acho que depende também dos sítios que são para abordar ou não. Eu acho que há sítios que não são aptos para abordar, nem contextos para abordar. Eu acho que o Instagram, eu continuo a achar que não é uma dating app. Mas há muita gente que usa assim e que tem sucesso e que namoram e não sei o quê. E comem-se e namoram e fazem isso. Mas eu acho que é errado, é forçado e a conexão é uma conexão que não existe. Não, mas a questão é a forma como depende, é que fazes isso. É o que eu estava te falando, depende da abordagem que esse homem tem com a outra pessoa, entendeu? É completamente diferente. Imagina, tu tens uma pessoa que já conhecias, não é? Ou que por acaso começaram-se a seguir por algum motivo, já tinham interagido em comentários ou qualquer coisa, começam-se a seguir. E vão comentando as coisas um do outro e vão conversando. É completamente diferente de um gajo que nunca viste na vida, do nada aparece uma solicitação para seguir e de repente a primeira coisa que ele diz é: eixe, és muito boa, tens namorado? És muito linda. Ou se não quando o cara chega dizendo assim: olá, eu sou fotógrafo, costumo fazer ensaio nu, gostei muito do teu perfil, nós poderíamos marcar uma sessão gratuita. Mas não venhas com fotografias e eu tenho que participar, já agora.
Sim. Tem que participar todo nu. Exato. E já que estava a falar do Instagram, isso lembra um bocado da questão da rejeição, da forma como nos respondem quando nós rejeitamos no Instagram. Nossa, sim. Quer dizer, às vezes comigo eles não têm nem coragem de responder, porque eu soco eles na cara deles até o fim, mesmo, sem dó nem piedade. No sentido figurativo, por favor. Sim, mas a cena que acontece muitas vezes é: és tão linda, curti bem conhecer-te, ou curti muito de tomar café contigo, ou porque és tão sexy, e depois tu dizes: não tenho interesse. E eles, tipo, dá-lhes o clique completamente. Sim. E do nada não queres? Uma puta, és gorda, vaca. És feia, sou vaca, andas a dizer comida para não sei quantos e não queres sair comigo. Sim, exatamente. Estou dando para não sei quantos. Ou é por isso que ninguém te pega. Não quero dar para ti. É por isso que ninguém te pega. Essa frase. Sim. És uma merda de pessoa, é por isso que ninguém te pega. Tens que falar assim com os homens e não sei o quê. Por que odeias os homens? Porque é que odeias os homens também existe. Porque existem homens como tu. E por falar em odiar, porque é que odeias os homens? Porque é que há homens que odeiam as mulheres, neste caso os incels. Quem? Incels. Não conheces? Estou perdida nesse conceito. Involuntary celibate. São homens que não têm sexo porque não conseguem. Eles queriam. Ou seja, os que votaram no Bolsonaro. Também, e no Trump e não sei o quê, sim. Também, mas também os outros que votaram na esquerda às vezes também, não é por aí. Tem mais a ver com o facto de muitos deles acham que são machos beta. Eles acham-se machos beta, ou querem ser alfa e não conseguem, porque têm muito esta ideia. Mas também acham que as mulheres lhes devem sexo, eles devem conseguir ter sexo. Porquê que eles não conseguem? Porque eles não têm esse direito se outros homens têm. Os incels têm muito esta ideia de eu deveria ter direito a ter sexo, mas não consigo. E a culpa é das mulheres porque só procuram chads, que são homens grossos e com dinheiro e não sei quê. Meus amigos, vocês são uma merda. Está na atitude. A questão é, se vocês, em vez de estarem no 4chan e no fórum dos incels a falar dos incels, ou incels, ou caralho que foda, a falar sobre porque eles não fodem. Não fodem. A falar porque é que as mulheres são horríveis e a chamar as mulheres de Stacys e os homens de Chad e a dizer que há mulheres que deviam dar-vos a patareca. Ninguém tem que vos dar coisa nenhuma. Se vocês se cultivarem como pessoas, se vocês tiverem bons hobbies, se vocês forem pessoas interessantes para as mulheres, eventualmente vão conseguir sexo. E se não conseguirem, congrats, vocês chegaram àquilo que muitas mulheres também não têm, que é não ter sexo. E então, não vês ninguém a cometer homicídio. Um incel que literalmente entrou na escola dele e desatou aos tiros porque as mulheres não queriam, nenhuma das raparigas da escola quis ir para um date com ele. Claro, e se tu matar as mulheres, elas vão querer ir num date contigo, né? Meu Deus do céu! Fez um rant enorme, fez um vídeo enorme, horrível, a falar mal das mulheres, a dizer que ele merecia ter tido dates e sexo e nunca ninguém lhe deu e, portanto, as mulheres não merecem viver. Isso pra mim é a mesma coisa do cara que tá devendo pro traficante e o traficante vai lá e mata ele. Se tu matar o cara que tá te devendo, tu não vai receber na mesma. True. Olha o meme da Pepita aqui agora fazendo assim, tipo... Foda-se, tu reclama que as mulheres não querem estar contigo e tu vai lá e tu mata um monte de mulher. Hello, tu vai continuar sem nem mulher nenhuma. Mas esta questão da violência após a rejeição é mesmo muito comum, mesmo, por exemplo... ex-maridos a matarem ex-mulheres. Sabe uma coisa que eu acho muito interessante? É que no Brasil teve o caso daquele goleiro, o goleiro Bruno, que matou a namorada e deu pros cachorros comerem. E ele ficou um tempo na cadeia e não sei o que. E ele saiu. E o que mais me surpreendeu disso tudo... O que mais me surpreendeu não foi o time de futebol contratar ele pra jogar de volta, ele fazer campanha de propaganda de ração para cachorro. Ai, meu Deus, o quê? Sim, não foi. Isso é horrível, o quê? Quem foi a pessoa do marketing que fez isso? É um gênio. Não é. Não, Brasil, né, minha filha? Brasil, né? O que mais me surpreendeu foi ele ter uma mulher... Que quando ele saiu da cadeia, tinha uma mulher que tava apaixonada por ele. E ele tá namorando com essa mulher, ele tem um relacionamento com ela. Dá vontade de pegar e falar assim, amiga, hello, ele matou a ex dele e deu pros cachorros comerem. É marketing agressivo. Não, tens a cena do, nunca vai acontecer comigo, só acontecer com as outras. Tens muito isso, não é? E esta questão dos incels também, se calhar, tem a ver um bocadinho com a educação
que foi dado a estas pessoas, como o que é que são os valores em relação ao relacionamento com mulheres, como abordar mulheres, o que eles veem em casa, pick-up artists também que vêm no YouTube, o que é que eles consomem, o que é que vêm na família em redor. Tipo, eu acho que isso influencia muito a que essas pessoas depois tenham esses valores de ódio em relação às mulheres. Eu acho que todos os homens são mal ensinados a lidar com rejeição, mesmo muito mal ensinados. E a questão de o homem não chora, um homem tem que ser forte. Mas o problema é que, como os homens não choram, não fazem terapia, os homens não sabem lidar com a rejeição, não sabem lidar com a raiva e a tristeza, acabam por usar a única emoção que lhes é permitida nos homens, que é a agressividade e a raiva. Sim. Desde crianças, os rapazes são ensinados que não podem chorar, não podem sentir tristeza, não podem nada disso, porque isso é uma coisa feminina e feminina é mau, não é? É frágil, e homem não pode ser Exato. Frágil. E depois tens muito esta dicotomia de os homens não sabem lidar com a rejeição e tornam-se agressivos, enquanto tens, por exemplo, mulheres que lidam com as mesmas rejeições que os homens, ou outras tão más ou piores, não é? E, no entanto, lidam com isso. Sentem os seus sentimentos, falam com as suas amigas, comem um balde de gelado, whatever, aquelas dicas que a malta acha que é o que se faz quando há términos ou quando alguém está triste. Mas não vão por aí, vou para as drogas. não vão por aí bater nas mulheres e nos homens e não sei o quê, não é? Não é que não existe, obviamente, violência sobre homens, obviamente que existe. Mas é completamente diferente a forma como... É muito normalizado o homem ser um ser humano agressivo. Exato. E violento porque é da natureza dele. Está no gene, está no... Tá no gene. O gene vai estar minha mão na cara de quem fala isso. A pila larga raiva. Sim, é isso. Sim, é isso. Tem que tomar vacina contra a raiva. O que a malta tem que ter a noção é a noção dos privilégios que o homem tem. O homem... Principalmente o homem hétero. Cis. Eu posso dizer que eu já perdi emprego porque eu era mulher. Exato. Porque lá no Brasil eu fiz programação e eu fui para algumas entrevistas em que eu era a única menina da entrevista e a gente fez provas mesmo, tipo testes. E eu sei que a minha nota foi máxima porque eu sei que eu não errei e mesmo assim eu não fui contratada. E tinha menino que tava na entrevista comigo, que, tinha recém entrado no mesmo curso que eu, só que eu já tava há mais tempo. Não tem jeito. Eu tenho certeza que ele não tinha o mesmo conhecimento que eu tinha. E se tu conseguir me arranjar um outro argumento pra eu não ter sido contratada, tendo tido a melhor nota da turma... É que tu podias engravidar e isso depois dava muito trabalho à empresa e custava muito dinheiro à empresa. Aí é que tá, se eles me entrevistassem direito, eles iam descobrir que eu não posso engravidar. Entende? É isso. Sim, isso. A questão laboral é claramente um dos privilégios do homem. Mas que mais privilégios é que existem? Amorzinho, diz tu, como homem, que privilégios é que tu sentes e que tu conheces na sociedade? A única vez em que eu me senti inseguro a andar sozinho na rua foi quando estudava na Amadora e havia gajos que me queriam roubar. Tirando isso... Sentiste-te inseguro porquê? O que é que achavas que ia acontecer? Pensavam que me iam tentar assaltar. Cris, quando andas na rua, o que é que sentes que pode acontecer? Nossa, ele vai me violar. Ou... vou morrer. Exato. Eu prefiro que esteja o capeta atrás de mim. Quando eu tô andando na rua sozinha, de noite, e eu escuto o barulho de alguém andando atrás de mim, eu rezo, eu falo assim, tomara que seja um demônio. Ai, tomara que seja o Satanás. Tomara que seja o capeta. Tomara que não seja um homem. Meu Deus do céu. Mas porquê que os homens têm privilégios? O que é que está na base disso? Já normalmente estão em cargos de poder. Sempre. Acho que já tens uns 2% de mulheres no poder em Portugal, por exemplo. Uma cena desse género. Sim, mas há toda uma estrutura que está na base disso e que faz com que eles estejam em cargos de poder, não é? Tens a questão do patriarcado
que faz com que o homem seja valorizado acima da mulher, em que o homem seja visto como o chefe de família, em que o homem tenha que ter papéis de decisão e a mulher não, e as crianças não, e outras pessoas também não. Religião. Não é? Tens a religião, obviamente a religião também é uma das bases do patriarcado. A religião é completamente machista, né? Tanto que na religião... Será que eu vou entrar aí, gente? Será que eu vou entrar aí? Porque na religião diz que o poder de Deus na terra é dado somente para o homem, que é o chamado sacerdócio. A mulher não pode ter o sacerdócio. E durante até muitos anos na Igreja Católica também e na Igreja Cristã, só quem podia ter o sacerdócio era o homem branco. Certo. O sacerdócio para um homem negro, para um homem que não é branco, é uma coisa muito mais recente do que vocês possam imaginar. Claro, porque o standard sempre foi o homem cis branco. Não, mas é porque na Bíblia tem mesmo uma passagem da Bíblia que diz que as pessoas que têm a pele escura foram atingidas por uma maldição. Ah, é? Sim. E, portanto, Jesus Cristo era branquinho? Era. Sim, naquela zona onde ele nasceu faz todo o sentido ele ser branco. Era branco, sim, branco, de olho azul, porque ele não foi atingido pela maldição. Esse bagulho da maldição foi muitos anos antes de Cristo, mesmo muitos anos antes de Cristo. E pronto, eu não lembro agora o contexto, mas parece que teve uma maldição qualquer, em que as pessoas que tinham essa maldição iriam ter a pele escura. E... whatever. Fala em Jesus Cristo e ter a pele escura, por exemplo, na praia, é muito mais bem visto eu estar praticamente quase nu e as mulheres não. Ok, foi uma passagem um bocado esquisita. Mas tudo bem, estamos a falar das peles e ter pele de fora. Lembraste de ter pele de fora? De peito, né? Teta. Homem Sim. pode andar sem camisa, mulher não. Exatamente. Mas é porque o corpo da mulher é 100% sexualizado Sempre. de todas as formas. Exato. Porque os homens decidiram que tinha que ser sexualizado, né? Olha, é mais fácil eu dizer o que é que eu não sinto privilégio como homem branco heterocis, que é entrar numa discoteca. É muito mais difícil para um homem. Só que as mulheres entram mais facilmente na discoteca? Porque os homens já estão lá, ou para atrair homens. São utilizadas como estratégia de marketing. São mulher não paga e ainda ganha bebida. Por quê? Pra ela já estar lá dentro da discoteca, bêbada. Pra ser mais fácil, entre muitas aspas, que eu odeio esse termo, para os homens que vão entrar e pagar já saberem que já tem mulher lá louquinha pra ser pega. Exatamente. Facinha. Pá, e lá está, tens aqui todo... Dentro da nossa sociedade, ainda em 2021, estamos a lidar com problemas em que há muito mais homens em cargos de poder, há muito mais homens a ter sucesso na academia, nas entregas de prémios, os homens levam aquilo tudo, a arte produzida por homens e até a cozinha produzida por homens é mais valorizada do que mulheres. Não, e te digo, até no salão, quando, tipo, tem muita mulher que diz eu prefiro 1000 vezes ter o meu cabelo cortado por um homem, porque os homens é que sabem como é que se faz os cabelos das mulheres. Tem outra coisa também que tem muita mulher que diz que eu prefiro ter amigos homens, porque esses sim são verdadeiros e são leais. Mulher não presta. Sim. Mulher que diz isso, caralho! Nós somos ensinadas esta competitividade, que é uma estupidez, obviamente. Sabe? Aí tem mulher que chega lá no salão e fala: ai, que bom um homem pra cortar o meu cabelo. Porque até hoje mulher nenhuma soube. Gente, não é mulher ou homem. É estilos de tipo, o profissional que é diferente, claro. A maneira com que a pessoa faz é diferente, não é porque é homem ou porque é mulher. Óbvio. E depois tens também, ligado aqui à questão dos trabalhos, não é? A diferença de salários. Ainda hoje em dia, por cada euro que um homem ganha, a mulher recebe 84 cêntimos. Lá no salão, eu tenho uma diferença de preço para manicure masculina e para manicure feminina. A manicure masculina é mais cara. É mais cara? É mais cara. E por que faz uma isso? Vez teve um cliente meu, que ele vai quase todas as semanas, ele, olhando no pressário, ele falou assim: tá, mas por que a manicure masculina é tanto e a manicure feminina é tanto? Aí eu assim: vocês ganham mais, não ganham. Portanto, vocês pagam mais. É justo ou não é? É justo as mulheres receberem tanto como os homens, mas pronto. Sim, mas já que eles ganham mais, eles pagam mais. Mas não é bem esse o pensamento. Sim. Pra distinção de preço que eu tenho pra fazer uma manicure numa mulher do que uma manicure num homem. Sim, mas é engraçado dizer só mesmo para espicaçar. Sim, com certeza. Mas tu tens outra verdade por trás desse conceito de preço.
A manicure masculina, pra mim, dá muito mais trabalho do que a manicure feminina. Fora o desconforto que eu passo segurando na mão de um homem e passando creme na mão de um homem que tá o tempo todo olhando pra mim com aquela cara de estás passando creme na minha mão. Fair enough. Deve ser paga por isso. Deve ser paga por isso. Estás passando o dedo... Tu queres. Estás passando o dedo ali em volta das minhas cutículas. Sexy. Que delícia. Tá quase encostando a teta na minha mão, porque minha teta é muito grande, às vezes acontece. Sabe? Ou enquanto tô fazendo um pedicure, eu tô ali fazendo esfoliação no pé do cara e o cara fica olhando pra mim com aquela cara e eu tenho que disfarçar. Arranca um bife pra ver se ele acorda, entendeu? Podias fazer o tier Rita Pereira Girlfriend Experience. Estavas a fazer a unha da mão e davas umas festinhas na mão, como se fosses a namorada. Pedias mais. Por 1.000 euros a manicure eu faço. Olha, muito bom. Eu só queria saber o valor em que fazias isso na realidade. Quem tiver interesse... Só para fechar aqui a temática dos privilégios. Vais-me falar de quem trai. Também vou. Que é uma das coisas que normalmente nós puxamos ao de cima, que é... também. Os homens, desde sempre, tiveram muito mais permissividade para trair do que as mulheres. E é muito mais normalizado que um homem traia do que uma mulher. Se um homem trair, é a natureza dele, coitadinho, ele não se aguentou. Se uma mulher trair, é considerado muito, muito pior. Mas... É impura. Não, calma. É aquela questão da impureza também, que tínhamos falado da outra vez. Eu acho que o homem tem essa facilidade em trair, ó, desconstrução. O homem tem essa facilidade em querer trair porque diz que a outra mulher nunca é suficiente. Mas a mulher nunca pode dizer que o homem com que ela está é insuficiente porque ele é louco por sexo, porque tem essa imagem de que o homem é muito sexual, de que o homem quer muito sexo. Logo, se a mulher quer mais sexo do que o homem... Ela é que é ninfo, ele não é... Exatamente. E vocês entendem onde eu tô querendo chegar? Sim, porque a mulher não foi feita pra querer ter sexo. Logo, ele pode ter sexo com a que ele tem em casa e trair ela e pegar as outras. A mulher não. Porque o único ser que pode ter mais vontade de ter sexo no universo é o homem, não a mulher. Claro que sim. E já estamos a falar de casa, temos que falar claramente dos privilégios que existem em casa. Nas famílias, tipo, o homem tem o privilégio de não ter que cuidar dos filhos. Sim. Como a mulher tem, não ter que limpar a casa como a mulher tem que limpar, não ter que fazer as decisões da casa como a mulher tem. Obviamente que cada vez mais há homens que já o fazem, mas ainda é super diferente o número de horas em que as mulheres passam a fazer trabalho fora do trabalho e aquilo que os homens passam. Obviamente que é algo que tem que ser desconstruído e tem que ser melhorado ao longo do tempo e já começa a acontecer. Sim. Mas em termos de decisão, do trabalho que dá, tipo o trabalho psicológico e emocional que há nas decisões de casa, quase sempre ainda continua a ser a mulher a fazer. Uma coisa também que eu não acho certa é... Moram 2 pessoas numa casa e fica todo o trabalho da casa pra mulher ou que fique todo o trabalho da casa pro homem. Sim, tem que das ser duas formas, eu não acho certo. Se moram 2 pessoas, não é o homem tem que ajudar a mulher ou a mulher tem que ajudar o homem. As 2 pessoas têm que fazer as coisas que têm que ser feitas e pronto. Não existe uma pessoa que seja responsável pela limpeza da casa e a outra tenha que ajudar. Não. Ou a ideia de, o meu homem ajuda-me com os meus filhos. Ajuda-te? Então, mas ele não está lá também baby better dele? Não faz mais que a obrigação, caralho, então. Não é ajudar. Ele tem que criar os filhos, ele não tem que ajudar a criar. É daquelas coisas. E isso continua ainda hoje em dia. Os nossos pais e avós nos ensinam que as mulheres têm esse papel mais doméstico do que os homens. E os mídia e tudo isso, não é? Então está na altura de esforçar ainda mais para acabar com isso. Exato. Nós fizemos uma enquete no Instagram que diz o seguinte: os homens devem assumir papéis que sempre foram das mulheres? 91% respondeu que sim e 9% respondeu que não. Eu adorava saber os argumentos das pessoas que disseram não. Provavelmente deve estar associado a coisas do género, tipo trabalho forçado, tipo trabalho de força mesmo, tipo metalurgia e cenas assim, que há pessoas que acham que não devem estar lá mulheres, não sei. Eu estou a assumir argumentos, estás a ver? Tens mulheres que vão ao ginásio, têm 80 kg e são todas musculadas, e tens homens que pesam 50 kg e não têm um grama de músculo no corpo. Isso tem mais a ver com a capacidade de cada pessoa do que o seu género, não é? Está igual, eu concordo. E lá está, os géneros são papéis e papéis de género são para abolir.
Eu via uma mulher na metalurgia na boa, estás a ver? Sim, eu sei, mas é muita gente ainda que não vê. A questão é que acha que de certeza que há malta que acha que as mulheres não devem estar nesses ambientes. Coitadinhos, um dos únicos ambientes em que as mulheres não devem estar são ambientes de violência doméstica e sexual que ainda são muito sujeitas ao contrário dos homens, não é? Exato. Embora também os homens têm aqui um problema grande, que é mais difícil para o homem admitir que passou por processos de violência sexual ou violência doméstica, exatamente porque se ele faz isso, ninguém acredita nele. O homem tem que ser machão e grandalhão e tem que ser... Ou ele pode, ter sempre vontade de ter sexo. Ele pode até ser ridicularizado pelos outros homens porque o quê? Tu apanhou da tua mulher, então, caralho. Claro, tipo, é gozado ainda, para além de ter passado por aquela violência, ainda é gozado por ter passado por essa violência, não é? Isso é... Essa parte em si, para as pessoas que passaram por isso, é um bocado o contrário do privilégio. Enquanto a maior parte dos homens, se calhar, tem o privilégio de não passar tanto por isso como as mulheres passam. Sim. Então, já como a gente falou dessa situação de os amigos zoarem com o cara que diz que apanhou da mulher, a gente vai falar agora um pouquinho sobre a influência do círculo de amigos, o que isso... dos amigos homens, não é? Uhum. Para um outro ser humano homem. O que isso influencia? Eu lembro que teve uma época em que eu tinha acesso às mensagens só por acaso. Tinhas um acesso por acaso? Tinha um acesso por acaso ao telemóvel de um ex meu, não vou dizer aqui qual é. Nunca tinha tido muitos, mas pronto. E eu lembro de ver algumas mensagens, já falei disso em outro episódio, num grupo da empresa, deles falando de uma colega de trabalho deles em específico, e eu lembro que eu perguntei pra minha mãe, que era a pessoa que estava mais próxima de mim sempre, ali naquela época. E eu perguntei pra ela assim, tá, mas por que homem tem essa necessidade de falar essas coisas? Tipo, por quê? Por quê? E o que ela me disse foi, olha, minha filha, o teu marido só tá falando essas coisas porque ele não quer ser ridicularizado no grupo dos homens. Porque ele tem que agir como eles pra ser aceito no meio deles. Então ele tá falando isso, não quer dizer que ele ache que a fulana é gostosa. Quer dizer que ele não quer ser, tipo, ele não quer que os outros gozem com ele depois. Uhum. O quão problemático é isso? Sim. Eu acho que é foda tu seres contra a opinião de toda a gente nesses grupos e continuares a ter o teu estatuto no grupo. Porque é que é sempre a malta que acha que perde o lugar. Um estatuto? E tu hoje em dia não perdes a identidade no grupo por teres uma opinião diferente. Hoje Depende em dia do grupo. Ok. Depende do grupo. Se calhar nos teus grupos nem tanto. Mas se calhar no grupo em que o meu ex estava, se ele não falasse uma coisa daquela, eles iam achar que ele era gay, né? Tipo, iam falar assim, o fulano não falou isso, não falou da bunda da ciclana, então ele é meio afeminado, vamos se afastar dele. E sentes que, agora falando dos grupos em que já tiveste, dos vários grupos, sentes que havia muita cultivação do discurso homofóbico, gordofóbico, tipo da cena de as gajas são boas, vamos ver fotos de gajas nuas e partilhar nudes das gajas e não sei o quê? Sempre há pessoas que têm mais essa tendência que outras, mas cada vez mais há coisas que já não existem. Já não vejo racismo, já não vejo tipo capacitismo, até a própria questão da homofobia já não a sinto tanto. Continuo a sentir um bocado gordofobia. Continuo a sentir a cena da objetificação da mulher. Em relação à objetificação da mulher e à gordofobia, a minha ideia, não tenho certeza se isto acontece ou não, mas é que nos grupos de homens, se tu estás a namorar com uma mulher gorda, vais ser gozado e portanto tu preferes não contar. Pelo menos isto acontece no reverso, que é homens que namoram com mulheres gordas muitas vezes preferem não contar aos amigos porque não querem ser gozados ou assim. O meu ex não queria me apresentar para os amigos dele porque eram todos do ginásio e tu eras, na altura eras tão gordinho. Eu com 60 quilos eu era gigante, né, sim, gente? Claro. Free Willy. Mas então, tentando falar um bocado de coisas positivas que existem nesses grupos, se é que existem, eu tenho uma pergunta. Não, mas por acaso é uma coisa que eu acho interessante, que é
nos grupos de raparigas, nós sabemos que há muito, para além, existe competição, isso é um problema, porque existe competição, mas existe muita partilha de emoções, existe vulnerabilidade, existe quando alguém está triste, toda a gente se apoia. Vocês sequer conversam sobre isso nos grupos de homens? Nunca em grupo. Pode acontecer, é sempre só uma conversa entre duas pessoas. Porquê que nunca conversam em grupo? Qual é o problema? Não pode mostrar a vulnerabilidade. Não pode mostrar porque eu acho que há mostrar elementos... é mostrar a vulnerabilidade. Eu acho que toda a gente sabe que ali dentro há uns elementos que não têm a maturidade suficiente para tratar sobre esses temas, ponto. Há uns que têm mais que outros. E tu só vais ter com os que têm mais maturidade. Mas estamos a falar de toda a vida, passaste por vários grupos. E em nenhum grupo havia pessoas maturas suficiente para poderem ter conversas. Não. Então, e em vez de ignorarem isso, se tentassem puxar a pessoa para ficar mais madura e lidar com essas questões normalmente? Já fazíamos isso com questões muito menos, que tivesse uma necessidade muito mais pequena de maturidade do que falar sobre emoções e etc. Por isso é um processo bem difícil. Eu acho que, compreendo isso, mas também acho que se vão estar sempre, não vamos falar sobre isto porque não sei quem não é maduro, nunca vão falar sobre as coisas e a pessoa nunca se vai habituar a ouvir falar sobre emoções e nunca vai falar de emoções na sua vida e não vai saber falar de emoções. Claro nunca. Que sim, mas isso também depende do investimento que tu queres fazer naquela pessoa que não tens assim tanta consideração. Acho que é um investimento que tu pensas, já foda-se, vou perder tempo com este gajo. E, pelo menos eu falo para mim. Eu tenho essa cena, tipo, foda-se, agora vou perder tempo a ensinar a este gajo tudo isto e ele ainda vai estar a criar resistência, a gozar por cima dos meus argumentos. Pá, não há tempo nem paciência para isto. Então um gajo acaba por desistir. E tu achas que é mal visto falar sobre emoções com outros homens? Eu acho que não. Sentes que... Mas... Eu não sinto nos meus grupos. Ok. Mas já não são miúdos de 19 e 20 anos, né? Já são homens de 30. Sim, está bem, mas vou dar um exemplo. Eu lembro-me de falar sobre emoções com as minhas amigas desde os 10 anos, ok? Isso era normal, isso era parte da relação de amizade, era falar sobre emoções. E a ideia que eu tenho de relações de homens é tipo, estão juntos para fazer atividades e não necessariamente para falar de emoções. Não, isso falas com os melhores amigos só de um para um, nunca em grupo. Ok. Precisamente porque tu tens de estar a contar que outros tenham uma maturidade que não têm. Ok, isso para mim é um bocado estranho, porque não podes achar que todas as raparigas têm a mesma maturidade ao mesmo tempo, não é? Mas ok, tudo bem. Mas se calhar as mulheres, as miúdas não julgam tanto. Exato, é esse ponto que eu quero chegar, que é, há julgamento sobre conversarem sobre emoções entre homens. É uma coisa negativa. Aliás, homens a falarem de emoções é uma coisa negativa, no geral. E é contraproducente, né? Tu queres falar sobre qualquer coisa, alguém que julga está ali a criar uma resistência no assunto que é para ser debatido de uma forma e depois chega lá um gajo e o assunto já não é debatido. Só uma última consideração em relação aqui aos grupos de amigos, que é o quê? Eu acho que os homens ficam muito mais rebarbados quando estão em grupo do que quando estão sozinhos. E portam-se muito pior com mulheres quando estão em grupos do que quando estão sozinhos. Com certeza. É porque é para mostrar. Tem um meme no Instagram que é o meu namorado quando está com os amigos e o meu namorado quando está comigo. Vocês já viram? Sim. Que é o meu namorado quando está com os amigos é tipo uma foto de guerra, soldados e não sei o que e o caralho. Meu namorado quando está comigo é tipo deitadinho no colo como se fosse um princeso. A receber cafuné. A receber cafuné e carinho, não sei o que. É uma necessidade de impor-se no grupo como um elemento foda. Porque vocês têm esse negócio de tem que ter um alfa. Foda-se. Chatos, man. Estás a dizer isso como se eu fizesse essa merda? Não, vocês homens. Tô falando vocês homens, né? Tu é um homem logo. Pois eu estou a levar nas costas por causa de vocês, seus montes. Tu também de vez em quando tens que aprender algumas coisas. Não digas isso assim. Todos nós, eu também tenho que aprender, a Cris também tem que aprender, mas... Eu não tenho que aprender nada. Nada, ok. Então... Ok, já falámos aqui da questão de quando os homens estão juntos fazerem comentários para as mulheres e serem assediarem e não sei o quê. E quando estão sozinhos, a cena que eles fazem de ir comentar nos posts todos, nas lives, mandar mensagens e serem bem insistentes e não sei o quê. Isso para mim é para acabar. É para acabar com este conceito de que se tu fores ter com uma miúda que não conheces e dizeres és muito linda que isso vai resultar, não vai. Nunca vai.
Não digas nunca porque devereis. Não vai. Epá, porquê estás a dizer isso? Tu sabes que não vai. Não é bem assim. Pode acontecer. E ainda por cima, isto só acontece. Isto acontece. Quando acontecer ou não. Isto acontece provavelmente muito mais a miúdas, obviamente, muito giras, e que levam com trilhões de mensagens deste género todos os dias. E tu achas que o abençoado, é o linda que está mais bem escrito com o dos outros? Com insónia por isso. Foda-se. Mas eu acho que é interessante, tu estás a dizer isso na perspectiva do homem, que é, não faças isso porque não vais ter sucesso. Quando devia ser, para mim, devia ser o contrário, não faças isso porque isso é chato. Estás a chatear a mulher. Acho que isso é muito mais importante de pôr na cabeça das pessoas. Mas aí o machão vai perguntar, como é que chega na mulher, então? Não chega, deixa-nos em paz. Deixa-nos ser todas as sítios em que a abordagem faça sentido. Que sítios são esses? Festas... Às eventos. Vezes eu estou numa festa Quais e festas e eventos? Não quero que ninguém chegue em mim. Sim, mas repara, tal como tu tinhas dito, há formas de abordar. São as duas coisas em conjunto. É um contexto de abordagem e a forma de abordar também. Pá, tens de ter um game específico. Não, eu acho que assim, duas pessoas não vão sair, por exemplo... Tu tá interessado numa mulher, tu não consegue convidar ela pra sair por telepatia, certo? Eu acho que, se tu acha que aquela mulher é atraente pra ti de alguma forma... Porque, senão também a matemática não faz sentido. Se uma pessoa não chegar na outra, também não faz sentido. Se uma pessoa não tiver atitude pra chegar na outra e falar, olha, que tu acha de a gente sair pra tomar um café? Entende o que eu tô querendo dizer? Eu acho é que tens que ter, antes de fazer essa pergunta, tem que haver alguma demonstração de interesse da parte do outro lado. Mas como é que a outra pessoa vai saber que tem interesse? Desculpa, estás numa discoteca, estás a dar uma rapariga a dançar que nem nunca olha para ti, porque tu vais lá chegar ao pé dela e dizer-lhe, olha lá. Se ela nem nunca olha para ti, porque é que achas que ela vai ter interesse? Ou não, a gente já tem, agora vamos atrás da humilhação, né? A mim não me faz sentido, a mim faz-me sentido, tipo, ok, pões-te na linha de visão dela, vá, se ela começar a trocar olhares contigo e sorrir para ti... Isso ok, porque aí há uma coisa dos dois lados. Os dois lados mostraram interesse antes de começar a haver um assédio. Pronto. Porque senão é só chato para a mulher, está sempre tipo a fugir. Eu acho que o homem tem que aprender a levar um não. O homem não sabe levar um não. Ele quer chegar na mulher no momento mais inoportuno da vida. Tipo, eu tô no meu trabalho, eu trabalho na caixa do mercado e o cara me dá o número de telefone dele sem eu ter pedido, ou eu não deveria pedir também porque é meu local de trabalho, enfim. Mas olha que nem acho dar o número invasivo. Invasivo é estar a tentar convencer a ter uma conexão. Por exemplo, estavas a falar no caso da festa. No caso da festa, tu falaste do troca de olhares, logo aí há uma conexão. Quando há sinais claros de que a pessoa não está a querer fazer essa conexão, há malta que continua a insistir. Sim. E estes sinais têm que ser levados a sério e têm que significar alguma coisa. Não, temos que parar com a cena do conceito de insistir. Isso não é uma conexão. Estás a forçar uma conexão. Pelo menos eu defendo que não deve-se forçar uma conexão. Então, já que a gente está falando sobre abordagens e etc., vamos ao nosso quadro Parem com isso! Que é parem de se meter com mulheres fora do contexto de abordagem social. Como, por exemplo... Nos transportes. Transportes foi logo a primeira coisa que também me veio à cabeça. Não faz sentido tu estás a tentar engatar uma miúda no comboio. Mas é que muitas vezes nem é tentar engatar, é só mesmo estar encarando, a encarar e estar a tornar a situação desconfortável. Nem querem dar-te o número, só querem que tu te sintas rebaixada e assustada. Muitas vezes é Já assim. me aconteceu muito dentro do metro, então, meu Deus do céu. Não quer dizer que não possa haver algumas pessoas que querem engatar, mas às vezes nem é isso. Às vezes é só mostrar que têm poder de deixar desconfortável e de poder de mexer com o teu dia. E isso é horrível. Já fui engatada mesmo dentro do metro. Okay. Teve um boy que eu tava indo pro bairro Alto e teve um boy que sentou do meu lado e perguntou: tu é brasileira? Ele era brasileiro também, eu assim, sou, né, caralho. E daí ele falou: é que eu tô buscando um lugar pra ir, não sei o que, conheço pouco aqui, pra onde é que tu tens algum lugar pra me indicar? E daí eu falei: olha, eu tô indo pro lugar tal e depois vou pro lugar tal.
E ele foi lá, apareceu lá depois. E depois eu acordei com ele na minha cama. Ele estava com a calça pela metade do joelho, com o preservativo pendurado na rola. Ou seja, não foi utilizado. Eu estava dormindo com um sapato, a pestana batendo na testa. Tipo, a minha pestana fake na testa. E a hora que eu acordei, eu olhei pra aquilo e eu pensei assim, ó, puta que me pariu. O que aconteceu? Não aconteceu nada, eu mandei ele botar as calças e ir embora, porque afinal de contas ele tinha 17 anos. Bora! Ai, foda-se, o quê? Olha, e do que é que tiras disso em relação a esta cena da abordagem dos transportes? O que eu posso dizer? Porque tu não defendes... Pra mim a abordagem dele não foi agressiva. Porque ele não chegou, tipo, me olhando de cima a baixo, tipo, me olhando com aquele olhar de eita, caralho, pra onde é que tu vai hoje? Que eu vou te foder toda. Entendeu? Ele teve uma outra abordagem. Porque quando a gente é imigrante, cara, e chega um brasileiro falando, ai, tu é brasileiro também, sim, né? A gente sente uma certa empatia. Eu sinto, porque eu já estive aqui sozinha e eu sei como é que foi não ter lugar nenhum pra ir e quase senti vontade de perguntar pras outras pessoas. A partir do momento que eu tava dizendo que eu tava indo pra uma discoteca que não fosse hétero, e ele apareceu lá na mesma, entendeu? Tipo... Sim, mas, ou seja, a interação acabou ali naquele momento, não ficou em cima de ti depois de saírem do metro, ele nem nada falou, disso. não, eu vou dar uma volta e se pá, eu apareço nesse lugar que tu falou. Eu falei, beleza. É porque ele não foi creepy, ele Exato. não foi, tipo, ele não grudou em mim e ficou até, entendeu? Ele perguntou se ele podia sentar do meu lado, ele perguntou se ele podia me fazer uma pergunta, ele disse, olha, posso te fazer uma pergunta? Entendeu? Se eu dissesse que não, eu tenho certeza que ele ia sair dali. Okay. Sim, eu acho que lá está, para além do contexto, neste caso, imagina, o contexto não é um contexto de engatar, é tipo os transportes, é estar no trabalho, é não sei o quê. Para além do contexto, é a forma como fazes a aproximação. Se tu fazes uma aproximação e a pessoa, tu notas logo que a pessoa está desconfortável e não tem interesse em falar contigo, back off, acabou a conversa, tipo, não tens que estar a insistir. Acho que é mais por aí. Eu já tive cliente no salão também que pediu o meu número de telefone no depois... Salão. Sim, já tive cliente homem que, depois que eu fiz a unha dele, pediu meu número de telefone. Eu falei, olha, se quiser te fazer marcação, tem o número de telefone aqui do salão. E dei um cartão pra eles. Não, queria mesmo o teu pessoal. Assim, não, meu, eu não passo, eu não dou. E pronto. Fazes bem. Sim, é um bom exemplo. E que lembram-se mais de algum sítio que tenham tido algum episódio em que não fazia sentido nenhum alguém estar a se meter contigo? Ontem mesmo, saindo do carro pra poder entrar em casa. Sim, a passarem na rua de carro e a meterem-se com a malta. Sim. Tanto que a hora que a gente saiu do carro pra subir, eu ainda reclamei. Eu ainda falei assim, tu quer uma foto? Quer tirar uma foto pra ficar lembrando pra sempre, bater punheta depois? O problema é que eu reclamo. Eu reclamo e eles escutam. Muito bem. Eu tava saindo do carro, pegando coisa dentro do porta-mala. E o cara, tipo, olhando ali, eita, gana gostosa, oi, o caralho. Eu acho que qualquer contexto é negativo, honestly, a menos que haja uma demonstração de interesse ou abertura do lado da pessoa que está a ser engatada, entre aspas. Em qualquer sítio, mesmo nas discotecas em que a malta vai para... um contexto que é permitido. É nas casas liberais, por exemplo. Uhum. E mesmo assim tem que haver uma demonstração de interesse. E o consentimento, né? Exato. Tem que haver aqui uma giga-joga de sinais, consentimento, tem que haver sempre este jogo. Exato. Vais procurar os sinais, não os tens, back off. Exato. Tens sinais, pede consentimento para ir evoluindo nos passos. Acho que este tipo, já estamos aqui a dar dicas que são preciosas. Eu, por acaso, ali perto da minha casa, onde eu já trabalhei num salão, tinha um menino que ficava ali quase todos os dias, tipo, passava ali na frente do salão. E eu notava que ele ficava me encarando dentro do salão. E teve uma vez que eu saí na rua e ele falou assim, olha, posso te fazer uma pergunta? E eu, pode. Ele assim, tens namorado? Assim, sou casada. E ele, então tá, desculpa. Eu acho piada que não é ter interesse em mim, há um homem que te reclamou. Uhum. Já algum homem te possui. Porque tem mais respeito. Não, minha filha, quem me possui é o capeta. A malta tem mais respeito. Olha, isso é uma coisa que podemos falar, que é os homens têm mais respeito por outro homem do que por uma mulher solteira. Pelo território do outro homem do que pela pessoa que estava para a frente. Mas pronto. Exato. Então onde é que os homens podem engatar à vontade? Abordagens. Que é uma abordagem lógica. Em dating apps, mesmo assim, supostamente é um sítio onde as pessoas vão
mais ou menos, entre aspas, para o mesmo, mesmo assim a malta fode a pintura toda na abordagem com outras pessoas. Isto estou a falar dos homens, como é óbvio, que assumem que as mulheres que lá estão, imagina, vocês estão numa dating app porque querem sexo, e vocês assumem que todas as mulheres que lá estão querem sexo. Existe um negócio chamado leia bio de outras pessoas. E às vezes elas até que só querem sexo, mas tu estás a objetificar de tal maneira aquela pessoa que ela perde o interesse. E que às vezes nem dizem online e já estão a falar de cenas sexuais. Ou tu estás a falar de uma cena bué da basic e estão a fazer piadinhas sexuais que fica creepy, fica desconfortável. Que nem eu esses dias estava conversando com um boy em que, não sei o que eu perguntei assim, então como é que foi teu fim de semana? E o cara falou, passei nervoso, estresse e fiquei com tesão o fim de semana inteiro. Obrigada pela informação. Eu também senti vontade de cagar o fim de semana inteiro e nem por isso eu estou te falando, né? Então, e como é que podia ser uma boa abordagem nas redes, nas dating apps? Olá, estrela. Queres cometa? Então, chocolate é um novo tipo de skincare. A abordagem... Essa foi a abordagem do Tese comigo. Porque tu tinhas chocolate na cara. Era só no nariz. Pronto. Mas... foi com estilo ou não foi com estilo? Estamos aqui, não estamos? Pronto, a questão aqui que eu quero chegar é a abordagem tem que ser adequada sempre ao tipo de pessoa, ao tipo de perfil com que estão a falar. Não sei se a gente já disse isto no nosso episódio sobre as dating apps, mas cá vai outra vez. Que é, tem que sempre ter cuidado de personalizar. Personalizar, não usar tipo frases feitas... não ser sexual, mesmo que aquilo depois acabe por ter uma conotação sexual ou aquela relação seja apenas sexual. Mesmo que seja para vir a ter só sexo, não começar logo a sexualizar a conversa desde o início. Dar um espaço, tipo, conhecer a pessoa minimamente primeiro. Tem que haver uma conexão. Por exemplo, eu só consigo estar com pessoas sexualmente quando me relaciono e tenho uma certa intimidade a um nível, sei lá, intelectual ou mesmo de conhecer a pessoa. E só a partir daí é que consigo sentir-me com intimidade sexual para realmente estar na horizontal. Engraçado que comigo é o contrário. Se eu já converso muito com a pessoa e já tenho uma conexão com a pessoa, eu já não consigo mais dar. Mas é porque tu vais descobrindo os podres da pessoa e perdes tesão? Ou é o que acontece mais, né? Não só, mas eu acho que se a pessoa conversar muito comigo também, ela também não vai ter tanto interesse. Vai ver que tu és maluca. Entendeu? Então deixa estar assim na primeira impressão mesmo e bora. Olha, sim, eu mas acho mesmo a primeira impressão podes não ser um douchebag que só quer sexo. A cena é essa. Mesmo que queres só sexo, podes não ser douchebag. Pode ser um gajo fixe. Pronto, e que olha, que aconteceu sexo e foi fixe. Pronto. Mas para mais dicas sobre dating apps e como abordar as pessoas, vão ouvir o nosso episódio, tá? Não vale a pena estarmos aqui a repetir tudo, sim, portanto claro voltem atrás e vão ouvir o episódio das dating apps. Vamos acabar com as nossas dicas. Finalmente alguma coisa positiva, tivemos só aqui a cascar, agora vamos falar de coisas boas. E se chegaram até aqui é porque agora vão levar com o Ferrero Rocher a sair daquela partícula do banco. Já está mastigado, é só engolir. Já acontece com os pássaros. Mas eu não sou um pássaro, man. Mas vocês perceberam, é dar de bandeja agora aqui estas dicas. São diquinhas boas para os homens terem uma masculinidade mais saudável. Então, vamos a isso. Não tenham, ponto. Ter uma masculinidade mais saudável, não tenham masculinidade, ponto, acabou. Tu achas que eu não tenho masculinidade? Espera, tu lembras-te que eu tenho masculinidade quando há coisas que eu faço que tu faz-te lembrar que eu sou um homem. É um ser humano macho. Às vezes eu me esqueço que tu é um ser humano macho. Mas às vezes tu me faz lembrar que tu é um ser humano macho. Geralmente quando tu me faz lembrar não é uma coisa boa. Eu acho que primeiro temos que desconstruir um bocado o que é de masculinidade, não é? Que não é algo que vamos ter aqui hoje, porque é um bocado impossível, porque as concepções de masculinidade são muito difíceis. Mas a ideia de largar a masculinidade como sendo um conceito único, acho que é a primeira coisa de todas. A masculinidade não tem uma forma de existir. Cada pessoa tem que ter a masculinidade à sua forma. Então vamos às dicas. O look não tem que definir se és mais másculo ou não.
o look não põe em dúvida a tua masculinidade. Eu posso ser uma diva maquilhada, com saltos e com rendas. E achaste-te másculo ao mesmo. E sentir-me homem. Se bem que masculinidade e homem não tem necessariamente que estar exatamente no mesmo patamar. Não tem que ser exatamente a mesma coisa. Há homens que não são másculos e há mulheres que são másculas. E há pessoas não binárias que são másculas e pessoas não binárias que são femininas. Feministas também são, na parte das vezes. Mas pronto, sim, esta equação da masculinidade com ser homem não tem necessariamente que ser sempre assim, não é? Mas still, de acordo que a roupa não é uma questão. Vamos parar de culpar a mulher. De quê? De, por exemplo, vi-me em 10 segundos, a culpa é tua que és gostosa. É que até para isto metemos a culpa na mulher. Não pode ser. Assuma seus B.O. Assuma seus B.O. Compreender os privilégios que nós, homens heteros, cis, temos. Já falámos daqui de alguns, mas não de haver mais. E é importante para não fazermos merda com esses privilégios. Como é que é aquela frase dos super-heróis? With great power. Exato. Vem grande responsabilidade. É tipo isso. Esta aqui eu sei que vai ser muito difícil fazer, mas vamos tentando fazer devagarinho com quem temos confiança, que é chamar a atenção dos nossos amigos que estão a fazer merda. Sim. Que estão a ser prejudiciais, que estão a ofender pessoas ou que estão a perpetuar, a assediar ou a perpetuar conceitos homofóbicos, racistas, gordofóbicos, etc. Uma coisa muito boa também, que pode ajudar em todos os outros tópicos que a gente vai falar agora, que é fazer terapia. Especialmente os homens que sempre foram ensinados a não ter emoções e não lidar com elas. Fazer terapia é super... E não é só porque estás mal. Não precisas de fazer terapia porque estás mal. A malta acha que estou a fazer terapia. Então, mas o que é que se passa contigo? Estás mal com o quê? É sempre assim. E às vezes pode ser só uma questão de autoconhecimento e de melhoria pessoal. Sim, outra coisa também é ser emocionalmente vulnerável. Chega de achar que homens não choram. Porque isso não faz sentido, a gente já discutiu sobre isso antes. Ser proativo nas tarefas de casa, incluindo na tomada de decisões e cuidar dos filhos. A gente também falou sobre isso antes. Lembrando sempre que você não vai ajudar, você vai dividir as tarefas. Não é ajudar, e sim dividir. Porque deixar uma coisa, deixar tudo para uma única pessoa da casa, sendo mulher ou sendo homem, também não acho certo. Saber ouvir e aceitar um não, tá? E coisas que homens precisam aprender é saber aceitar um não e saber que eles estão sendo rejeitados e que, ok, isso não é o fim do mundo, isso não vai acabar. E às vezes são os que mais tentam, são os que mais têm medo da rejeição e não sabem lidar com a rejeição. Sim. Engraçado. Outra coisa também é procurar ativamente o consentimento, que muito homem acha que se ela não disse que não, ela está consentindo. Tipo aquela frase típica que a gente conhece, que é quem cala consente. E não, quem cala não consente. É perceber os sinais, não é? Eu acho que uma das coisas que os homens podem fazer também ativamente, os homens que querem desconstruir esta ideia do homem como estando acima das mulheres, podem fazer de propósito para dar lugar de fala às mulheres, ou para dar lugar de fala a homens, por exemplo, um homem branco a dar um homem não branco. Fazeres mesmo, dar espaço às pessoas que não são homens brancos, cis, para falarem e para estarem presentes. Imagina em conferências também. Serem mesmo os próprios homens agentes de mudança, não estarem à espera só que as pessoas que são oprimidas estejam a tentar mudar. Eles próprios, como pessoas que têm privilégio, usarem isso para ir mudando. É isso, e não fazer mansplaining, não é? Sim. Podem também, uma coisa que os homens podem também já agora fazer é aproveitar para expressar raiva e sentimentos maus através de palavras e não porrada, não é? Porque os homens, cada vez que há alguma coisa negativa, ou sempre que se chateiam, ou vão sair à noite e não sei o quê, porrada é a resposta para tudo. Não, dudes, não. Outra coisa agora é feminista dentro de mim a sair aqui, que é, não queiram tomar decisões sobre os corpos que não os pertencem, man. Não vão tomar decisões sobre os nossos úteros, não deixamos. Um pouco caralho. Sim.
lembrei-me, estava a falar ali da questão de dar espaço, lugar de fala e não sei o quê. Também podem aproveitar para promover a diversidade nas empresas, tipo, contratar e promover mulheres, pessoas racializadas, pessoas com deficiência, etc. Para que os cargos superiores não sejam só de homens brancos, porque neste momento é o que acontece, né? E, por fim, ser feminista ou aliado. Porque a questão é, ser feminista não é ser feminazi. Feminista é ser pró-igualdade. Se tu achas que as mulheres já têm igualdade, tu estás errado. Tens que lutar porque ainda há muita disparidade de privilégios. Mas hoje ainda está bem melhor do que era antigamente. Eu ouvi isso de um boy uma vez e foi tipo... E dá vontade de bater, né? Não, bater é pouco, né? Dá vontade, tipo... Enfim. Isso é muito ruim, cara. O cara dizer que... eu entendo a luta feminista, mas eu acho que é demais, porque hoje em dia as mulheres até têm muitos privilégios se a gente for comparar com antigamente. Não, o objetivo é terem os mesmos. A luta é terem os mesmos. Tens medo de perder... Então, agora a cena é... És um homem que tem medo de perder os privilégios que tem de poder. És um cocó. Olha, que recomendação de mídia é que temos agora? Temos o documentário O Silêncio dos Homens, que é um documentário... Perfeito. Só pelo nome... Perfeito, só pelo nome eu já gostei. Na realidade é focado completamente nas masculinidades e a forma como os homens podem redefinir as masculinidades, lá está. E é um documentário brasileiro e vai a vários bairros e a vários sítios onde existem homens que conversam com outros homens, fazem tipo rodas de homens, como existe a Man Talks em Lisboa, por exemplo. E a forma como isso está a influenciar positivamente a relação desses homens com a sua família, com as suas mulheres, é tipo entre Oprah, eles. Só que para homem. Não bem, mas let's roll with that. E é engraçado porque tu vês os homens, é um documentário, não é? São pessoas reais e tu vês a forma como eles interagem, vês homens a dizer que nunca se tinham permitido chorar, vês homens a dizer que tinham tido um passado em que eram violentos com a sua mulher e agora, depois de terem estado a servir prisão e terem estado a aprender sobre como gerir emoções e como não ver a mulher como algo mais tipo, abaixo ou whatever, que já conseguem compreender quando é que estão a sentir excesso de raiva e não agir da mesma forma violenta. Tens muita coisa interessante. Tens, por exemplo, pais a falar de como é que estão a criar os filhos para que não tenham os mesmos tipos de preconceitos machistas que eles tiveram. Eu acho super interessante. Portanto, o documentário chama-se Silêncio dos Homens e está no YouTube. E já agora vão também procurar a Man Talks em Lisboa, porque faz rodas de conversas de homens exatamente nesta questão de redefinir a masculinidade e de lidar com sentimentos e tudo isso. Então estamos chegando ao fim de mais um episódio. E para o próximo episódio nós vamos falar sobre a nossa evolução sexual. A nossa, eu, Mariana e Tese. Juntos e individualmente. Se vocês quiserem deixar as vossas histórias sobre a diferença da vossa vida sexual com os vossos parceiros no início e depois na atualidade, ou sem parceiros, ou outras histórias que talvez não gostavam de BDSM e agora gostam, ou já gostaram e agora não gostam mais, ou antes tinham tipo um orgasmo, agora têm 35 numa sessão. Exato, ou não gostavam de se masturbar e agora já gostam, ou ao contrário, ou gostavam e agora já não veem mais graça. Ou, por exemplo, antes tinham sempre tesão e agora nunca têm, e porquê? Por exemplo, acho interessante falarmos disso também. Ou antes não tinham e agora têm. Sim. Nós vamos abordar esses temas no próximo episódio. Mandem para poliamorososanónimos@gmail.com ou para o nosso direct no Instagram @ramboia com moderação. Lembrando que vai ser tudo sempre anônimo. Nós nunca vamos divulgar o seu nome. Vamos sim. Vamos dizer os nomes todos. Primeiro e último, que é para a gente saber. Tchau. Adeus. Tu vai querer uma família. Isso ia ser uma loucura. Ramboia com moderação.